Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar da suspensão temporária da dívida de países mais vulneráveis à crise climática. Essa espécie de moratória a ser concedida pelo Banco Mundial seria mantida enquanto esses países se recuperassem de catástrofes como inundações e secas. O objetivo é reforçar os mecanismos de apoio a essas nações para combater a pobreza e lutar contra as mudanças climáticas. A decisão foi anunciada durante a cúpula para um novo Pacto Financeiro Global, encerrada na semana passada em Paris. A cúpula reuniu 100 chefes de Estado e de governo. Foi liderada pelo presidente francês Emmanuel Macron e teve a participação do presidente Lula. Países ricos reconheceram responsabilidade em apoiar os mais vulneráveis e que sofrem com grandes inundações ou secas, por exemplo. Assim, eles poderiam realocar os fundos usados para pagar as dívidas e concentrar recursos e esforços na reconstrução de infraestruturas e no apoio às comunidades afetadas. O Banco Mundial se comprometeu com a prorrogação das dívidas e anunciou que vai oferecer garantias ao capital privado disposto a investir nos países em desenvolvimento. E, pelo menos no discurso, líderes de países desenvolvidos ou em desenvolvimento também concordaram sobre a necessidade de reforma dos sistemas de financiamento multilateral e de bancos de desenvolvimento. Isso implicaria, inclusive, em mudanças no Fundo Monetário Internacional. Mas os passos mais ousados ainda dependem de reuniões importantes no segundo semestre, como a do próprio FMI, a do G20 e a COP28 do clima. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Fabrício Jonatas Alves, mestre em Direito Internacional e Econômico, e também com Leilane Rodrigues Correia Silva, mestra, advogada e consultora em Direito Internacional. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o Fabrício. Bem, que impacto, na sua avaliação, Fabrício, pode ter essa medida, a suspensão da dívida dos países pobres com problemas climáticos? Olá, grande satisfação fazer parte de mais uma vez da TV Justiça e do Direito Sem Fronteiras. As perspectivas são de crescimento e desenvolvimento cada vez mais preocupantes, uma vez que a gente tem um pensamento global, um pensamento de desenvolver novas proteções, novas modalidades e inclusão de mais países. Dessa forma, a forma de aplicabilidade das medidas propostas pelo Banco Mundial tem um impacto, primeiro, na proposta de facilitar ou proporcionar que novos países venham aderir a esse crescimento sustentável, esse desenvolvimento, e também que nós tenhamos, a partir desse momento, das medidas aplicadas pelo Banco Mundial e os outros parceiros de investimento e financiamento das medidas sustentáveis, que essas medidas saiam do papel, que a partir de agora seja possível aplicar essas medidas de forma evidente, de forma prática, que o Estado perceba a necessidade e ele tenha a condição de aplicar mudanças e, assim, contribuir em uma escala global para a melhoria da qualidade. Patrícia, na sua avaliação, essas medidas poderiam funcionar, de fato? Poderiam minorar os problemas sociais e os problemas climáticos desses países? Eu acredito que sim, uma vez que todo e qualquer investimento que ele seja destinado e ele tenha uma aplicabilidade, ele traz um resultado favorável. E outra, a tecnologia, hoje, ela é muito focada, ela é muito centrada nos países desenvolvidos e de grande patrimônio, de grande representatividade global. Os países em desenvolvimento ainda precisam
desse suporte, ainda precisam dessa ajuda, ainda precisam dessa escada. Então, todas essas medidas podem trazer, sim, melhorias, e essas melhorias elas vão refletir na condição social e no desenvolvimento, redução das desigualdades, a erradicação da pobreza, melhoria da qualidade de vida e direitos do cidadão. Leliane, eu gostaria de lhe ouvir sobre o mesmo assunto. Que impacto essas medidas poderiam ter e se de fato você acredita que elas trariam benefícios tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista ambiental? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos. É importante ponderar que, bom, em relação aos países em desenvolvimento, os países desenvolvidos estão à frente em quase todos os aspectos. A questão da dívida externa, do baixo desenvolvimento econômico, a questão da inacessibilidade de educação, enfim, N fatores que a gente vem observando ao longo da história. Prejudicam em todos os aspectos. Apesar dos países em desenvolvimento terem uma boa capacidade, por exemplo, de produção de energia eólica, eles não conseguem investir em tecnologia para desenvolver energia sustentável, que dependa, por exemplo, de um parque de energia solar melhor, coisas que vão envolver realmente investimento em tecnologia e altos valores, uma vez que a sua economia é penalizada, que a sua população é penalizada, exatamente pela ausência de recursos. Então, essas medidas do Banco Mundial, essas medidas do FMI, vão auxiliar de um modo geral no sentido de amenizar essa desigualdade, esse baixo desenvolvimento, para que eles tenham um fôlego econômico a fim de investir nessa questão do desenvolvimento sustentável e da proteção, né, ao meio ambiente, dessa agenda verde que vem sendo pregada aí desde a década de 90. Então, esse apoio é fundamental e com certeza vai gerar grandes resultados futuros para que eles venham a se equalizar em relação aos países desenvolvidos. Fabrício, a suspensão da dívida vai beneficiar países atingidos por desastres naturais, mas poderia também beneficiar outros atingidos por outros tipos de catástrofes, como conflitos armados, guerras? Vamos imaginar o seguinte: qual é o objetivo dessa suspensão? O objetivo dessa suspensão é auxiliar no desenvolvimento, principalmente na transição verde, para que a gente possa colocar o país em condição de ter um desenvolvimento de sustentabilidade. Aí, quando você me pergunta se poderia aplicar essa suspensão ou essas medidas de financiamento, de atividade de manutenção da dívida para países que tiverem, por exemplo, atividades armadas e que eles forem vítimas de degradação por movimentos de guerra, você imagina o seguinte: nós temos uma instituição, nós temos uma teoria dos estados fracassados, que eles se organizam dentro de uma necessidade de investimento. Mas aí vai depender muito de qual é o objetivo das organizações e das instituições financeiras. Porque, em grandes momentos, a crise que é gerada, ela também passa a ser um mercado, ela também passa a ser uma massa de manobra para que seja aplicado ali todas as perspectivas de crescimento ordenado a partir da vontade desses entes de manutenção financeira. Aí, na minha percepção, eu acredito que eles podem sim ser beneficiados em um futuro. No entanto, existe uma limitação no interesse das grandes organizações, dos bancos, do FMI. Então, a partir daí, a gente começa a pensar, ter uma dúvida se realmente eles aplicariam esse tipo de medida para os países devastados por movimentos armados. Leliane, o Banco Mundial ainda não falou
sobre os critérios. Pelo menos publicamente não se sabe ainda que critérios serão aplicados em termos de valores para a suspensão da dívida, em termos de acompanhamento da aplicação do dinheiro. Enfim, como é que isso poderia ser feito? O Banco Mundial isoladamente fixaria o critério ou isso dependeria de uma conversa, de um acerto, de um acordo? Bem, na verdade, o que eles falaram é que os novos empréstimos, ou seja, o que os países vierem a necessitar a partir de novas crises climáticas, ou seja, ocorrer um furacão, ocorrer um desastre, né, climático qualquer, que gerou um prejuízo para aquele país, e a partir dessa nova crise, eles vão estender o prazo de pagamento, eles vão facilitar a questão dos juros, reduzindo os juros, e, inclusive, o prazo inicial de cobrança desses valores. Na reunião não ficou bem delimitado, e geralmente, infelizmente, acontece bastante nesse tipo de cúpula, eles não delimitaram o que seria feito com o que já ocorreu anteriormente. Como seria cobrado esse valor, como eles postergariam essas dívidas, mas eu acredito que seria o padrão OMC. O que eles costumam fazer, né, dentro da Organização Mundial do Comércio? Eles vão postergando os prazos de pagamento, vão trabalhando com uma redução de juros também dentro disso, né, trabalhando ali a longo prazo, até que a crise imediata venha a cessar. A partir do momento que a crise cessa, aí eles retomam o que seria o contratado anteriormente, mas eles costumam trabalhar não realmente, como você bem colocou, não ficou delimitado, questão de valores, de juros, de prazo, mas em nível de OMC, eles trabalham assim, diante da iminência, da necessidade, reduz o juro, alonga o prazo, posterga a cobrança do primeiro valor inicial e assim eles vão trabalhando. E a gente precisa considerar que não é só o Banco Mundial que está envolvido nessa questão. A gente tem o FMI e outros bancos multilaterais. Inclusive, a China, pessoalmente, tem emprestado valores, financiado boa parte de dívidas de alguns desses países em crise climática, e ela vai trabalhando pessoalmente, diplomaticamente, de maneira bilateral. Então, tem N fatores aí nessa questão. Não é apenas o Banco Mundial que está envolvido nesse financiamento, são várias instituições financeiras multilaterais. Fabrício, por quanto tempo seria razoável a prorrogação da dívida? Porque uma crise climática pode se prolongar indefinidamente. Por quanto tempo seria razoável? Então, considerando o que a doutora Leiliane colocou de forma bem clara, não foi definido, não foi dito dentro dessa cúpula nenhum tipo de delineamento dessa mudança dos contratos. No entanto, como ela colocou, eu acredito que, de acordo com a evolução, o desenvolvimento, o crescimento econômico e a retomada no desenvolvimento do ambiente, do local aonde foi impactado pela crise ambiental, eu acredito que seria esse o tempo. A partir do momento que a crise venha retroagindo, o país consiga reorganizar e retomar o seu crescimento, retomar as suas atividades normais ou próximas do normal. Então, assim, fica muito difícil a gente entender por prazo, porque se você pegar, por exemplo, a crise ambiental e os deslocados ambientais do Haiti, por exemplo, que nós tivemos aquele terremoto terrível, ainda hoje persistem problemas, ainda hoje a gente tem problemas, ainda hoje a gente tem condições que são desfavoráveis. Então, eu acredito muito que, nesses casos, uma comissão deve ser organizada, que vão fazer avaliações periódicas dentro da organização de direitos sociais,
de acesso à saúde, desenvolvimento econômico, desenvolvimento da moeda, para aí sim eles poderem irem delimitando e determinando prazos. E como a Leiliane colocou, é interessante pensar que eles vão postergando esses prazos. Os prazos de cobrança, os prazos de execução dos contratos, e ainda assim existe a possibilidade de não só suspenderem, como ajudarem a refinanciar as dívidas e um novo investimento, porque os países precisam de se reorganizar e se reorganizarem financeiramente, economicamente, politicamente, para que eles possam voltar a ter acesso. Leiliane, na reportagem nós dissemos que mais de 100 países, chefes de Estado de mais de 100 países, estiveram na cúpula de Paris. Inclusive de países poderosos, ricos, a própria França, que sediou a cúpula, a Alemanha, a China, que embora pertença ao chamado Sul Global, é um país de economia desenvolvida, a segunda maior economia do mundo. Todos esses países presentes concordaram e apoiaram a decisão de prorrogação da dívida. No entanto, eu pelo menos não vi nenhuma declaração ou manifestação pública do governo do país mais rico, da maior economia do mundo, dos Estados Unidos. Uma medida como essa funcionaria sem o apoio explícito, sem o suporte dos Estados Unidos, que mais do que ter a sede do Banco Mundial em Washington, tem o poder da grana e o poder político de decisão no mundo. Mas funcionaria? Eu peço que você me responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz então uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos de uma promessa feita pelo Banco Mundial de prorrogar a dívida de países pobres que tenham graves problemas acarretados por mudanças climáticas, secas e enchentes. Essa decisão de prorrogar a dívida desses países foi anunciada durante uma cúpula que reuniu mais de 100 países, mais de 100 chefes de Estado de todo o mundo em Paris na semana passada. Os nossos convidados para falar sobre isso são Fabrício Jonatas Alves, mestre em Direito Internacional e Econômico, e também Leiliane Rodrigues Correia Silva, advogada, mestra e consultora em Direito Internacional. No bloco anterior, Leiliane, eu deixei uma questão no ar para você abordar agora. Eu lhe disse que países ricos, como a França e a Alemanha, países de grande economia, como a China, se comprometeram a acompanhar essa decisão do Banco Mundial. No entanto, eu não vi nenhuma declaração pública dos Estados Unidos, país mais rico do mundo, e onde fica inclusive a sede do Banco Mundial, é lá em Washington. Sem os Estados Unidos, uma medida ambiciosa como essa teria bons frutos? Então, preciso acrescentar que também não houve uma manifestação de dois países importantes nesse sentido. O Canadá e o Reino Unido também não se pronunciaram. Mas o que a gente tem observado hoje, né, nas articulações da comunidade internacional, é que a postura do presidente Joe Biden é mais tolerante, é mais maleável do que a postura anterior, né, do presidente Trump. E isso gera uma esperança, no sentido de que, como essa cúpula foi bem ousada, foi um pontapé inicial para retomar esse posicionamento de financiamentos que tinha se arrefecido, ou pelo menos entrado em stand-by desde a pandemia, o grande primeiro passo foi retomar esse posicionamento, retomar essa possibilidade desses financiamentos. E agora ela vai em direção ao segundo passo para a COP28, que é uma outra conferência que ocorrerá no final do ano, exatamente para reforçar o posicionamento que foi levantado agora em Paris, no sentido de incentivar de uma maneira mais efetiva tanto a participação dos Estados Unidos como a participação do Canadá e do Reino Unido,
Porque, como você bem colocou, sem o posicionamento deles efetivo, e aí eu digo em nível de investimento, realmente é difícil executar essas medidas. E a gente observa ao longo da história que eles vão sendo diplomáticos, no sentido de, tudo bem, nós não somos contra, mas também não vamos ter um posicionamento efetivo quando se trata dessas questões climáticas, principalmente. Então, nesse aspecto, o que a gente espera? Que haja uma evolução da participação na próxima conferência, pelo menos por parte desses três, considerando o posicionamento dos grandes que foram mencionados aí, como a China, a própria França, que recebeu a conferência, e pela fala dos representantes do FMI e do Banco Mundial, né? É uma tendência onde houve uma fala muito bem ponderada de um dos representantes, no sentido de que não seria uma cúpula onde havia uma representação do Sul contra o Norte, ou seja, dos desenvolvidos contra os em desenvolvimento. Não seria uma questão econômica, não seria uma questão de financiar países em desenvolvimento, mas seria uma questão de todos, a humanidade inteira, tentar contribuir para um desenvolvimento sustentável, evitando um mal maior, tendo em vista que o planeta é a casa de todos. Então, eles estão nessa filosofia, nessa postura, e pela postura do atual presidente americano, a gente acredita que é possível, sim, uma participação mais efetiva, pelo menos nas próximas conferências que vão ocorrer ainda esse ano. A ver. Também é um grande tema. A ver. Fabrício, além da questão da dívida, a cúpula tocou numa questão importante, a necessidade de reforma do sistema de financiamento internacional, nesse sistema fundado lá em 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que inclui, inclusive, além do Banco Mundial, inclui o Fundo Monetário Internacional. É sempre um vespeiro, difícil de se mexer. Os países desenvolvidos que controlam essas duas instituições resistem muito a mudanças. Os países pobres querem reformas. São viáveis essas reformas diante dessa dificuldade que eu citei? Aí você fala do vespeiro e faz eu colocar a mão dentro desse vespeiro, né? Muito bom. Mas olha só, que coisa interessante. A gente tem, sim, uma estrutura já organizada, consolidada, mas essa estrutura precisa de reforma. A fundação, a base ainda é efetiva. E que reformas seriam essas? Aproveito para acrescentar, que reformas seriam? Então, a gente precisa imaginar o seguinte: você tem o crescimento do desenvolvimento de países que, até pouco tempo, eles não faziam nenhum tipo de acepção de políticas ambientais. Hoje, a gente já tem a inclusão de países cada vez mais voltados à educação ambiental, ao desenvolvimento sustentável, à estrutura sustentável. Daí a gente tem a necessidade de uma reforma. E como seria essa reforma? Eu penso que um dos pontos de reforma seria, primeiro, a garantia do capital privado, aonde aqueles investidores têm uma garantia, uma proteção do seu investimento, levando em consideração a possibilidade do não pagamento, ou chamada moratória, em relação a esses benefícios que possam ser ofertados aos países que necessitam do apoio. Então, você tem, em primeiro momento, algumas garantias que podem ser ofertadas, principalmente no que tange à moeda, a estabilidade econômica das moedas. Hoje a gente tem uma discussão bastante em voga, mas não muito recente, mas é a desdolarização dos negócios internacionais. Hoje, o BRICS tem chamado a atenção com vários países que têm feito o pedido para fazerem parte do BRICS. Porque hoje existe dentro da composição do BRICS o Banco do BRICS com uma estrutura econômica, com capital
com possibilidade de financiamento, investimento e de ajuda ao desenvolvimento desses países chamados de emergentes ou em desenvolvimento. Hoje a gente está conseguindo retomar aquela parada, aquela limitação que nos foi imposta dentro de uma obra bastante conhecida dentro do direito internacional e da ordem de comércio internacional, que é um livro que se chama Chutando a Escada, onde os países desenvolvidos eles criam diversas modalidades e dificuldades, às vezes barreiras econômicas, para não permitir que os países em desenvolvimento ascendam. Só que hoje esses países se unem e eles conseguem criar novas modalidades, novas possibilidades, levando em consideração que o BRICS envolve Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Dentro de um papel mundial, a China está em uma crescente constante, um desenvolvimento e um protagonismo muito grande. Apesar dos Estados Unidos não terem feito parte da cúpula, eles não são contrários a essa participação, mas a China hoje é um ator de grande relevância. Então, eu acredito que essa reforma ela venha por mais investidores, com modalidades de garantia que possam aí oferecer possibilidades de entrada de novos financiadores, a garantia do recebimento daqueles valores e, principalmente, a criação de uma organização, de um painel de análise, de desenvolvimento do que tem sido feito com os valores que foram financiados, o que tem sido feito com as dívidas que foram suspensas, se existe sim um crescimento e um desenvolvimento a partir desses valores. Bem, então, Fabrício, eu acredito que... Eu peço que você conclua rapidamente seu raciocínio, por favor. Sim. Eu acredito que o que a gente tem hoje de modalidades de melhoria são novos investidores e principalmente a participação do Banco do BRICS como um dos atores principais nessa modalidade mundial. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a participação do Fabrício Jonatas Alves, mestre em Direito Internacional e Econômico, e de Leiliane Rodrigues Correia Silva, advogada, mestra e consultora em Direito Internacional. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Nós estamos lá no YouTube, Instagram, Twitter, Spotify. É só digitar lá @Rádio e TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa. Exatamente.